Senhor, igreja. Amém. Pé no lugar de vocês. E abram comigo em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Vou esperar todo mundo abrir, tá bom? Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Pela fé, Abraão, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e foi para uma outra terra, que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu. Ele foi, sem ao menos saber onde estava indo. Pela fé, mesmo depois que chegou até a prometida por Deus, ele morou em tendas como um estranho, como fizeram Isaque e Jacó, a quem Deus fez a mesma promessa. Abraão fez isso porque estava esperando que Deus o levaria àquela cidade celestial que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada, e pela fé, Sara pôde tornar-se mãe, apesar de sua idade avançada, pois ela compreendeu que Deus lhe fez uma promessa. Sem nenhuma dúvida, faria o que ele disse. E assim, uma nação inteira veio de Abraão, que era velho demais para ter filhos, uma nação tão numerosa como as estrelas dos céus, e incontáveis como a areia da terra da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhe prometeu. Mas viram tudo o que esperava adiante e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas estrangeiros e forasteiros nessa terra. E muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos fixos na sua verdadeira pátria do céu. Se eles tivessem desejado voltar à sua terra de onde tinham saído, poderiam ter voltado, mas não quiseram. Eles estavam esperando por uma pátria melhor. E agora, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou uma cidade para eles. Pela fé, quando Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque, ele nas promessas recebidas, e estava pronto para sacrificar o seu único filho, por meio de quem Deus lhe havia prometido. Por meio de Isaque é que você terá descendentes. E Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria. E por assim dizer, Abraão recebeu da morte o seu filho Isaque, e foi pela fé de Isaque... até por aqui. Até aqui. Podem se assentar. Irmãos, e vocês entendem que com essa palavra, o poder que a fé tem, que através da fé Deus faz as coisas nas nossas vidas. Assim como era na vida de Abraão. Ele creu que se Deus o guiasse, mesmo ele não sabendo onde ele estava indo, ele chegaria à terra, porque Deus estava com ele. E assim é conosco. Muitas vezes a gente tem medo de seguir o que Deus fala, o que Deus nos mostra por medo. Nós somos pessoas que têm medo, né? Nós somos frágeis, ao contrário de Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso por nós e Ele nos guia. Glória a Deus. Por isso eu pergunto para vocês, irmãos, será que estamos dispostos a sacrificar a nossa vida por Ele? A nossa fé é tão grande que entregaríamos tudo a Deus? Vocês percebem que Abraão, ele é considerado o pai da fé porque ele tinha uma fé imensa em Deus. E ele confiou em Deus até mesmo em sacrificar o filho dele, porque a fé dele era imensa. E nós temos que sacrificar a nossa vida por Deus também. Muitas vezes a gente fica muito tempo no celular, a gente coloca o trabalho acima de Deus, a gente coloca as dificuldades acima de Deus. Mas Deus, Ele está conosco. Ele que coloca Ele que fortifica a nossa fé. E é com a fé que nós podemos crescer em Deus. Será que o medo tem atrapalhado a nossa fé em Deus? Abraão não sabia nem ao menos onde estava indo, mas ele tinha fé que o propósito de Deus ia se cumprir na vida dele. E assim é conosco. Tudo na nossa vida tem um tempo, a dificuldade, as bênçãos, mas
tudo é no tempo de Deus. Deus determina a hora que começa e Deus determina a hora que acaba. A dificuldade, ela não é para sempre. Por isso, nós sempre temos que ter fé que Deus, Ele vai nos guiar mesmo na dificuldade. Porque assim fala em Lucas 1,37. Porque nada é impossível para Deus. Quando nós lemos a Bíblia, a gente vê que Jesus, Ele operou milagres e maravilhas, também outros apóstolos deles. Ele curou os cegos. Ele fez aquela mulher do fluxo de sangue ser curada, porque eles tinham fé, e é com a fé que a gente, como ser humano, a gente cresce, e a gente pode ter a morada nos céus. Glória a Deus. Assim como para Abraão, tudo era impossível de acontecer, chegar na terra a qual Deus o guiaria, e tornou-se pai, apesar de ter a idade avançada, juntamente com Sara. Mas isso só foi possível porque ele tinha fé em Deus. Irmãos, saiba que nada neste mundo é impossível. Mas quando nós estamos sem Deus, até ser curado, ser livrado de algum mal, é impossível. Mas quando nós obtemos a fé, quando nós buscamos a palavra, nós obtemos a fé e nós podemos provar o impossível de Deus. Para Abraão era impossível que eles tivessem filhos, porque eles tinham mais de 100 anos de idade, Sara tinha por volta de uns 90 anos, mas Deus cumpriu a promessa que fez na vida deles, eles tiveram filhos. E não só Isaac, mas como toda geração de filhos que nós, que estamos sendo guiados pela palavra de Deus. Então, não tenham medo das coisas desse mundo. Assim como Jesus disse em João 16,33, nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixa eu tomar mais água. Muitas vezes a gente fica tão frustrado com as coisas que acontecem que a gente perde a vontade de clamar a Deus, perde a vontade de buscar a palavra. Porque, crendo ou não, a gente se enfraquece, com as coisas que acontecem. Mas Deus, Ele veio ao mundo para nos tornar fortes, para que nós pudéssemos ser guiados pela palavra dEle, que cada dia nós nos fortificássemos nele, porque Ele é a nossa rocha, e Ele é que a gente tem que fincar os nossos pés nele. Aleluia. Porque, irmãos, é através da fé e o clamor ao nome do Senhor Jesus que somos salvos. Amém. Assim como diz em João 11:40. Eu já não disse, se você cresce, veria a glória de Deus? Irmãos, quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio só com o propósito de fazer discípulos, assim, com esse propósito também, mas o principal propósito dele era que nós pudéssemos ter a vida eterna com Ele, para que nós pudéssemos ser íntimos de Deus. Antes, com o pecado de Adão e Eva, nós fomos restituídos da glória de Deus. Mas quando a função de Jesus nesta terra, para que nós pudéssemos ser salvos e ter nossos pecados perdoados e nos tornar dignos da glória de Deus. Por isso, nós não podemos somente acreditar nas coisas que o mundo nos dá, porque é uma felicidade momentânea, Às vezes, as festas, as bebidas, as coisas que a gente ganha, os bens materiais são momentâneos, que ainda não dão uma felicidade, mas não é uma felicidade verdadeira, é uma felicidade momentânea, que você não vai viver aquilo para sempre. Mas Jesus veio com um propósito para que nós pudéssemos ter a alegria eterna, Clamar o nome de Jesus e crer que Ele é o Filho de Deus é clamar o nome de Jesus e crer que Ele é o Filho de Deus e que sem Ele nada somos, porque foi através dele que nos tornamos íntimos de Deus e podemos nos tornar... Minha letra está um pouco ilegível aqui. Isso, podemos nos tornar filhos e ter os nossos pecados perdoados. Ele é o caminho para a vida eterna. E para encerrar, irmãos, abra comigo em Romanos 10:9.
acharam? Pois, se confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que o homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa sua salvação. As Escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas a quanto lhes pedem. Porque todo aquele que chamar ou clamar pelo nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Portanto, irmãos, para finalizar, Deus ele não busca o evangelho de aparência, a gente somente ser modesto, somente pelas ações, mas ele busca o nosso coração. Aí se a gente pensa, mas Deus não me ama, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a partir do momento que você crê em Deus e você vê que, quando você conhece as Escrituras, você vê que aquilo que você leu está errado, aquilo que você fazia está errado, e você pediu perdão para Deus dos seus pecados, Ele te perdoa, porque Ele quer o seu coração. Ele não quer somente a pessoa que tem um cabelão aqui ali, ou uma saiona, mas Ele quer o seu coração, a sua intimidade com Ele. E é isso que Deus quer de todos nós. Portanto, vamos orar. Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela palavra de hoje, pela vida de todos aqui presentes. O Senhor coloque, Pai, sobre cada um a sua palavra, Senhor, viva. E cada um aqui, Pai, possa crer que o Senhor é Filho de Deus e que veio, Pai, para tirar de nós todo o pecado, Senhor Jesus, e levá-lo, Pai, até a cruz. Senhor, leve cada um aqui, Senhor Jesus, para o seu caminho, e que todos possam ter, Pai, a tua intimidade. Que mesmo na maior aflição, Senhor Jesus, na tristeza, que todos aqui não desistam do teu nome, mas que eles clamam, Senhor Jesus, com sede e alegria. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um e pela palavra que o Senhor deixou nesta terra. O Senhor vai nos guiando até esse final de culto e fala conosco até o finalzinho. Que nós não saímos dessa igreja, Pai, da mesma forma que entramos, mas que o Senhor possa nos encher do teu poder e da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 É muito bom a gente ver as pessoas crescendo na igreja. Quando somos assim na primeira vez, parece que tudo é rápido demais, mas o Senhor conhece. Louvamos ao Senhor, por essa palavra que nós ouvimos. E hoje à tarde eu perguntei para a Vânia o seguinte, falei para ela: você sabia que nos dias de chuva as borboletas não voam? Você já reparou isso? Nos dias de chuva as borboletas não voam. Você sabe por quê? Além de molhar as asas, elas quebram todas. Então Deus é tão perfeito que nesse dia você não vê nenhuma borboleta voando. E todos os dias em casa também eu tomo um café, e nessa xícara, nesse copo, está escrito assim: a tempestade não dura para sempre. Então a tempestade que nós estamos passando, às vezes a gente pensa que não vai acabar nunca. Mas ali nesse meio dessa provação, no meio da tempestade, no meio dessa ventania toda, que o Senhor está nos guardando. E nesta noite, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa família, na nossa igreja, na sua vida. É momentos de nós começarmos a entender: Senhor, tudo o que o Senhor faz é bom, mesmo aquela coisa ruim, mas ela vai se tornar em coisas boas. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Deus maravilhoso. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Amém. Glória a Deus. Às vezes nós não damos valor naquilo que nós temos, mas a palavra do Senhor fala que nós somos íntimos do Senhor, e o Senhor tem ciúmes de nós. Então nós vamos cantar agora. Fala: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, e é um alguém especial, né? Não importa qual a maneira que você esteja, mas nós somos especiais para o Senhor. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu vou falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de louvores. Obrigado, Pai, porque podemos estar aqui para te agradecer, ó Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo foi quem nos impulsionou, ó Pai, para estar nesta noite aqui. Ó Deus, para tão somente ouvir a Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, que a Tua palavra encontre um lugar em nosso coração, e que aqueles que estão nos seus lares ouvindo, ó Pai, que Teu Espírito Santo também fale de uma maneira poderosa, Senhor. Ó Deus, de uma maneira transformadora, meu Pai. Ó Deus, obrigado, porque aos Teus olhos, todos nós somos especiais. Todos nós, ó Pai, temos um lugar no Teu coração. Por isso pedimos, ó Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo venha falar em nosso coração. Assim oramos e nós te agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Shalom, amados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estava com saudade de vocês. E graças a Deus,
o Senhor nos trouxe de volta em paz e com segurança. Obrigado por você que orou. Foram dias abençoados em Londrina, ministrando a palavra do Senhor e vendo Deus fazer a obra dele. Isso é muito bom. Abra comigo Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu agradeço a todos os irmãos que cuidaram da casa do Pai. Muito obrigada pelo trabalho de cada um. Efésios 6, 12. Você pode ficar sentado mesmo. Diz assim a palavra do Pai. Por enquanto só esse versículo, tá bom? Aí nós vamos ver aqui o que Papai do Céu tem para nós. Efésios 6, 12 diz assim a palavra do Pai: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Querido Deus e amado Senhor, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu santíssimo nome, crendo no seu agir e no seu mover. Vem ministrar ao nosso coração esta noite, vem falar conosco, venha nos instruir, venha, Senhor, nos direcionar, venha, Senhor, nos exortar, venha nos, Senhor Jesus, conduzir ao que o Senhor tem preparado para nós. Abre as Escrituras, Espírito Santo, neste lugar. Ainda mais, abre o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as Escrituras. Move sobre nós, move de maneira extraordinária, faz o que o Senhor quiser fazer, fala como o Senhor quiser falar, toca como o Senhor quiser tocar, e libera o que o Senhor tem para nós. Te peço, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Amados, deixa a Bíblia aberta aí. Eu quero ler uma outra versão deste versículo, que diz assim: portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A palavra de Deus nos conduz esta noite a estarmos atentos com relação às nossas batalhas. Temos as nossas batalhas, temos as lutas, temos situações que enfrentamos diariamente, o tempo todo, mas o Senhor, Ele vem nos instruindo dentro das Escrituras, de que a nossa luta não é contra as pessoas, e o objetivo do inimigo da minha e da tua alma é que percamos o foco, percamos o tempo da nossa vida com picuinhas, com birras, com marras, com brigas, com contendas, com o semelhante. Eu passei uma situação no ônibus vindo para cá, o senhor atrás de mim, eu estava tirando foto do céu, e aí ele começou a perguntar: você gosta de tirar foto do céu, você é astrônoma? Eu falei: não, eu sou pastor. E ali tive a oportunidade, sempre que eu tenho oportunidade, falei um pouco de Deus ali, e ele estava ouvindo e tal. Daqui a pouco ele começou a me destratar dentro do ônibus, do nada ele começou a me destratar, a gente sabe que do nada a gente sabe o que é, né? Eu falei: não, senhor, não é por aí e tal, né? Eu também não fiquei batendo boca com ele, mas aí ele começou a afrontar a minha fé, ele começou a questionar a minha fé e falar que na Bíblia não tem pastora, nem cristão homem é, entendeu? E aí eu também não fiquei perdendo tempo. E aí ele começou a dizer: na Bíblia está escrito que a gente tem que dar, se alguém bater na face, tem que dar a outra face. Ele falou: mas comigo é assim,
Aquele que está com alegria recebe. Meto-lhe a mão na cara, mas não para mim. Ele pensa assim. Então, às vezes a gente perde tempo. É claro que eu já vi que não era ele ali falando mais comigo. E tinha uma coisa ali. Ainda bem que estava chegando já na cidade. E a palavra de Deus aqui vai falar exatamente isso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra os seres humanos. Embora alguns seres humanos estão debaixo do sistema maligno, conduzido pelo sistema maligno. Então nós não podemos entrar no sistema maligno, nós não podemos deixar que o sistema maligno nos enrede, nos amarre, nos embarace, a ponto de perdermos tempo brigando com o outro, brigando com o semelhante, brigando. E eu disse uma frase para ele está falando, né, de perdoar as pessoas e tal, e eu falei, é melhor perdoar do que se vingar. Porque quando a gente se vinga, a gente perde tempo na vida. A gente está tomando veneno esperando que o outro morra. Ele falou, não, melhor é se vingar. É difícil ali. Ele saiu batendo boca, falando de coisa que não tinha nada a ver com o que... Nossa, como manifestou isso. Manifestou o bichão. Mas a gente não pode perder tempo brigando, com contenda, com palavras, com discussões para ofender o outro. E nós estaremos o quê? Entrando no sistema do maligno, o sistema do mundo das trevas, que é o que as escrituras falam. Então, se eu tenho uma desavença com alguém e eu sigo essa desavença, eu estou entrando nesse sistema. Eu estou lutando com a carne e o sangue. Eu estou lutando contra o ser humano e não contra o agente maligno que muitas vezes usa o ser humano. Então o Senhor está dizendo que há principados e há potestades, há governadores ou dominadores. Vamos lá, o que é isso? Principados e potestades dominam os governos humanos, as autoridades humanas, autoridades políticas, as autoridades, pessoas que têm cargos de autoridade, e às vezes domina até cargos religiosos, autoridades religiosas. Então existe algo bastante interessante. Satanás copia tudo de Deus. No céu há hierarquia espiritual, de anjos também. Há hierarquia. No inferno, Satanás copia e tem as suas hierarquias. Satanás tem os principados, potestades e dominadores, ou governos. Potestades são os governos. O príncipe maligno é aquele que tenta destruir nações. Nações. Se observarmos o livro de Daniel, Daniel jejuou por 21 dias. Então ele teve a visão do anjo Gabriel vindo trazer a resposta depois de 21 dias. E o anjo disse para ele, olha, no primeiro dia que você se humilhou, no primeiro dia que você colocou o seu coração, se humilhou e buscar a Deus, a sua oração foi respondida. Mas o príncipe da Pérsia, que hoje é o Irã, Pérsia é o Irã, ele tentou me impedir. Guerra no mundo espiritual. Mas Miguel é o príncipe do Senhor que cuida de Israel. Ele veio, me ajudou e me liberou. Então existe esse príncipe maligno, como existe o príncipe de Deus que cuida do Brasil, e cada nação tem um. Israel, como disse,
é o arcanjo Miguel. Ele cuida da nação de Israel. Ele guerreia por Israel, junto com todo o exército. Existe potestade, são os governos. E eles agem nos governos. Por isso que devemos orar pelos governantes, aqueles que agem na política. Eles agem nessa área, com essas pessoas. Assim como existe também os anjos de Deus, que são dessa classificação, que cuidam para que a nação não seja destruída. Por isso que os homens e mulheres de Deus precisam orar para que os anjos do Senhor venham e se manifestem, como Daniel veio, orou, buscou e se manifestou ali, agindo a favor de uma nação inteira. E existem os dominadores. Os dominadores são aqueles que entram dentro da pessoa. O príncipe não entra maligno. O príncipe maligno não entra dentro de ninguém. As potestades também não. Elas agem nas pessoas. Elas agem na mente da pessoa, no coração da pessoa, para fazer algo maligno. Mas os dominadores, eles entram nas pessoas. Então essa hierarquia, os príncipes dão comando para a potestade, que dão comando para os dominadores. E a cabeça deles é Satanás, Lúcifer. E existe a hierarquia de Deus. Os príncipes do Senhor, que são os arcanjos. Existem as potestades do Senhor, os anjos do Senhor, que agem a favor do povo de Deus. E existem os anjos que acampam ao redor. Anjo de Deus não entra dentro de ninguém, não dominam ninguém. Eles protegem, estão ao redor. Aleluia. Eles não entram, não manifestam, eles não tomam a pessoa, eles não dominam as pessoas, eles guardam as pessoas no comando de Deus e eles protegem as pessoas. Abra ainda comigo a palavra do nosso Deus, 1 Coríntios, Efésios ainda, já que estamos aqui, depois a gente vai para 1 Coríntios. Versículo 13 em diante, nós lemos o 12, o 13 em diante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E santos significa separados para Deus, não são aqueles que já faleceram, somos nós que estamos vivos. Então aqui o apóstolo Paulo fala das armaduras. Então a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra as pessoas, mas nós precisamos de armadura, armas importantes para guerrear. E a armadura é descrita, cada parte da armadura é um porquê. Capacete da salvação, para proteger a mente. Couraça da justiça, ela protege os órgãos vitais e nos justifica. Está ali a presença do Senhor nos guardando em justiça. O cinto da verdade, nós precisamos andar cingidos com o cinto da verdade. O sapato na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos de armaduras para essa guerra, que não é uma guerra entre pessoas, mas é uma guerra espiritual. Você não está vendo a minha armadura, nem eu a sua, mas se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, precisamos buscar essa armadura. Devemos pedir para o Senhor nos dar essa armadura. E conforme a nossa guerra, nós precisamos de tempo em tempo pedir
pedir para Deus trocar a nossa armadura, porque ela fica avariada com a guerra. Às vezes perdemos partes dela. Então nós precisamos. Por isso que é importante quando você sai da tua casa, todo dia, você vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, pede para Deus colocar a armadura. Pede para Deus blindar a armadura. Pede para Deus ajustar a armadura. Pede para Deus, se preciso for, trocar a sua armadura. E a nossa armadura é espiritual. De tempos em tempos nós somos promovidos. E ela muda a estrutura da armadura. Ela muda. Até chegar ao estágio que Deus quer que a gente chegue. O nível. A armadura muda. Então nós precisamos buscar isso do Senhor. Mais uma parte importante da nossa batalha diária contra o inimigo. Precisamos ter a mente de Cristo. Porque nós somos atacados o tempo todo para sairmos do foco, para perdermos o alvo. Então a nossa mente precisa ser cuidada. E quando eu tenho a mente de Cristo, Ele guarda a minha mente, Ele blinda a minha mente, Ele protege a minha mente, a ponto do inimigo não conseguir agir para destruir. 1 Coríntios, volta um pouquinho, capítulo 2, versículo 16, fala sobre isso. Que devemos ter a mente de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que desculpa, estou lendo capítulo, mas esse é bom também. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Mas não é isso que eu queria ler. Agora sim, achei. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora imagina, se eu tenho a mente de Cristo, eu não posso deixar as setas malignas entrar. Você acha que Jesus, por algum momento, quando esteve conosco, aqui na terra, esteve na terra, Satanás lançou uma seta na mente dele e prevaleceu? Conseguiu alguma coisa? Que ele fizesse alguma coisa errada? Então nós temos que ter a mente de Cristo para nos proteger. 2 Coríntios 10, 4. Eu não posso impedir que pensamentos venham à minha mente, mas eu posso repreender quando eles vêm. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, eu tenho sempre bem o pensamento, Senhor, eu repreendo esse pensamento, entrego a minha mente a Ti, eu coloco a minha mente em Tuas mãos, limpa a minha mente, eu rejeito esse pensamento ruim. Então nós precisamos observar que nós temos armas espirituais e elas são poderosas em Deus. Amém. Então eu falei sobre a armadura, falei sobre levar a mente cativa a Cristo. Tudo isso são armas poderosas. Conhecimento do que devemos fazer. Mente de Cristo, a mente blindada. E também algo muito interessante, que é uma arma poderosa: oração. A oração é uma arma poderosíssima. Quando oramos ao Senhor, lançamos bomba atômica no inferno. Por isso que o diabo detesta que você ore, detesta que você fale com Deus, detesta que você busque a Deus.
Porque ele sabe que ele não prevalece quando você tem intimidade com Deus, quando você busca o Senhor. O Senhor também coloca para nós a importância de conhecer as Escrituras. Se eu busco o conhecimento da palavra de Deus, eu não sou enganada. Não há distorção no meu conhecimento. Não há espírito de engano. Então é importante ler, estudar a palavra de Deus. Em Mateus 22, 29 diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias 4:6 diz: o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento, porque os seus sacerdotes rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei. Então nós precisamos observar a importância que essa é uma arma espiritual, é uma arma poderosa em Deus. Porque como é que Jesus venceu Satanás na tentação? Olha, vai para lá. Ele usou a palavra. Satanás conhece a palavra de Deus, as Escrituras, melhor do que eu e você junto. Mas se você conhece, você pode combater. Amém. Aqui não, Satanás. Jesus começou o quê? Está escrito. Se eu não sei o que está escrito, como é que eu vou vencer o inimigo? Como é que eu vou usar essa arma espiritual? Se eu não sei o que está escrito, não leio a Bíblia, não sei de nada, não presto atenção no que Deus fala, como é que eu vou repreender o inimigo? Ele vai lançar, eu acabo aceitando a sua sugestão. Então eu tenho que entender que esta também é uma arma poderosa. Leia a Bíblia e use a Bíblia. Fale a Bíblia contra o inimigo da tua alma. Lance a palavra contra ele. Eu preciso entender aqui também uma arma poderosa. É a obediência. Só a obediência destrói o inimigo. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pastora, não vou falar o nome porque não pode ser divulgado muita coisa, mas ela, uma pastora que Deus usa ela com relação a nações. E ela estava num monte fazendo um ato profético, num lugar bem específico, no México. E nesse lugar havia várias situações malignas. Eu tenho que falar nisso. E aí o principado daquela nação estava nesse monte. O principado. Deus falou para ir. Foi com uma equipe, ela não foi sozinha, uma equipe de homens e mulheres de Deus. Escolhido para isso aí, para fazer esse tipo de coisa. E ela estava ali subindo o monte. E tinha pastores, apóstolos, profetas, e ela junto, com outras mulheres também, mas junto. E ela estava subindo, o que ela ia fazer? Deus falou assim para ela: dá meia volta e volta. Dá meia volta e volta. Deixa só os homens subirem. E ela quis questionar com Deus, mas eu cheguei até aqui e tal, eu vim fazer e tal, tem que fazer isso, fazer aquilo, papapá. E ela não estava vendo nada espiritual assim, não estava tendo visão nenhuma. Mas ela resolveu obedecer. E ela deu meia volta e começou a descer, obedecendo a Deus. Ela era líder daquele mover que ia ser feito. Ela era a líder. E aí ela desceu. Um profeta comentando com ela: olha, eu estava vendo aquele principado. Descreveu o principado, a coisa horrível. E eu vi, quando você deu meia volta e desceu, ele desmoronou. Ele desmoronou. E ele foi vencido
porque você virou as costas e desceu. Aí Deus foi falar que aquele principado era alimentado, era o principado que agia com o espírito matriarcal que afrontava os homens. Deu para entender? Então a atitude daquela mulher reconheceu o quê? Que os homens são cabeça, isso é fato, sempre serão, e a obediência dela quebrou aquele demônio que agia naquela nação. Então a obediência muitas vezes nos livra de confrontos, de guerras, de lutas. Só a obediência nos livra muitas vezes de ter que enfrentar uma questão. Mas a gente quer ir lá, e quer ir, e Deus está falando, só fica quietinho, obedece. Fica matraca, deixa, aquietai-vos e veja o meu livramento. Essa guerra é minha, diz o Senhor. Não é o que está na palavra? Houve momentos que Deus diz, vai lá, guerreiro. E outros momentos Deus, opa, essa guerra é minha, fica quietinho, só obedece. Só faz o que eu estou falando. Cumpre a minha instrução. Então nós precisamos discernir quando é que é para ir para a guerra e quando é só para esperar. Quando é para agir e quando é simplesmente só para clamar. Deus ele tem coisa para fazer. Colossenses 2, versículo 15. E despojando os principados, eu vou ler deixa eu ver aqui, versículo 14, só para a gente poder entender o contexto. Apagando a escrita de ordenança que era contra nós, o qual nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Despojando, tirando despojos de guerra. Quando havia guerra, hoje também não é muito diferente, mas principalmente naquela época, havia guerra, vencia-se o inimigo, e lá no acampamento do inimigo ficavam os animais, ficava roupa, ficavam utensílios, ficavam as armas de guerra, alimento, às vezes até as pessoas. Então, quem vencia a guerra levava tudo aquilo como recompensa. Então, Jesus, ele tirou da mão do inimigo, arrancou o que estava na mão dele. Ele expôs o inimigo, simplesmente o quê? Publicamente, ele triunfou. Houve triunfo, vitória contra o inimigo, contra os principados e potestades. Então Jesus já venceu todo principado e potestade maligno, e ele estabeleceu os príncipes dele para guardar as nações, os estados, os governos, e proteger e guardar cada filho e filha do Senhor. Vamos lá, abra comigo Hebreus, nós estamos aí pertinho, 1,14. Hebreus 1,14. Olha aqui o que o Senhor fala aqui. Está falando dos anjos. Aqui está chamando eles de espíritos ministradores, são os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Quando fala espíritos ministradores, não são espíritos de pessoas que já morreram, são os anjos. A outra tradução, talvez na tua tradução, fala os anjos do Senhor.
Os espíritos das pessoas que já morreram não voltam para a terra. Não voltam. É proibido. Não tem como. É só você ver a parábola do Lázaro e do rico. Vai falar bem claro isso. Não tem como. Eles não vêm se comunicar. Não comunicam. Então esses são os anjos, chamados de espíritos ministros. Eles ministram sobre aqueles que hão de herdar a salvação, que serão os herdeiros da salvação. São aqueles que creem em Jesus. Então, o que eles vêm ministrar? Eles vêm liberar as bênçãos que Deus ordena. Eles vêm trazer as bênçãos, vêm trazer respostas, vêm trazer livramento. Eles vêm proteger, eles vêm guerrear a nosso favor. Eles guerreiam a nosso favor. Nós muitas vezes não estamos vendo nada, na maioria das vezes. Mas há uma guerra de anjos nos protegendo contra o inimigo que quer nos destruir o tempo todo. Lá no céu nós vamos ver quanto trabalho os anjos tiveram para cuidar de nós. Quantos trabalhos. Abre ainda comigo no livro de Atos, volta aí um pouquinho. Aqui conta a história de Pedro, que estava preso. E o anjo foi lá e soltou ele. Atos 12, 7. Atos 12, 7. Diz assim a palavra do Pai: E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. A palavra de Deus em seguida diz assim, que Pedro começou a andar para sair da prisão, os soldados tudo dormindo. Pedro até achou que era uma visão. Quando ele percebeu, ele estava fora da prisão. As portas foram abrindo, os soldados dormindo. Então anjos, eles vêm para nos livrar, nos libertar dessas correntes, como acontece. Só que eu não tenho que pedir nada para o anjo. Não devo fazer oração para anjo. É errado orar para o anjo. Tem até uma oração famosa aí, né? Não ore para anjo, porque anjo não pode responder a oração de ninguém. O único que pode responder a nossa oração é quando nós oramos em nome de Jesus. O Pai atende. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos conduz. Mas nós podemos falar: Senhor, envia o teu anjo lá e toca. Você conhece muito bem o testemunho que eu orei para um tio meu que tomou veneno para se matar. E eu disse: Senhor, eu não posso ir lá agora, mas envia o teu anjo lá e fala com ele. E meu tio viu um anjo, do jeito que eu descrevi a oração, o anjo falou para ele. Então nós temos que entender que os anjos, eles estão para servir, a serviço dos filhos de Deus. Mas não é que eles têm que ficar, a gente tem que ficar dizendo, obrigando, fazendo. Nós temos que respeitar, eles são criaturas de Deus. Mas é o Senhor, nós temos que orar para que o Senhor envie, para que o Senhor ordene. Então o anjo não vai atender a oração, e muito menos o meu comando. Faz isso, faz aquilo. Tem gente que, né? Vai. Não, é o Senhor que faz, é o Senhor que ordena. Eu não posso usar o anjo como capacho, como escravo, para fazer o que eu quero. Não, a gente tem que respeitar também. A palavra de Deus assim, no Salmo 34, versículo 7: O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme ao Senhor e os livra. Então automaticamente, se eu entrego minha vida para Jesus, o anjo está ali me guardando, me protegendo.
Só que o anjo precisa ser ativado. Eu preciso falar, Senhor, ativa meu anjo. Fortalece o anjo. Senhor, fortalece o príncipe do Brasil. Fortalece a hierarquia celestial do Brasil. Luta pela nossa nação, Senhor. Guerreia pela nossa nação através dos seus anjos. Envia anjos dos 4 cantos, exército e exército de anjos. Miríades e miríades, milhões e milhões. Envia. Isso eu posso pedir para Deus. Agora eu posso falar, ô anjo, fulano, Bertano, Ciclano, vem. Não vem. É igual a gente fala assim, ai, Senhor, manda Miguel vir aqui. Não vai vir, não. Não é assim que funciona. Ele cuida de Israel. Eu vim fazer o que aqui no Brasil? Mas eu posso falar. Envia, Senhor, um anjo da classe de Miguel, mesmo a patente de Miguel, para guardar a minha nação, para proteger. Mas no Brasil já existe. Cada país tem, cada estado tem, e cada cidade tem o seu príncipe na sua hierarquia. Assim como o maligno também age copiando a Deus. Lembra de Daniel na cova dos leões? O que Deus fez? Enviou um anjo e fechou a boca do leão. Então o Senhor faz essas coisas extraordinárias. Quer ver também uma arma importante? É o sangue do Cordeiro. Amém. Só que a gente não pode ficar falando, sangue de Jesus tem poder. Ai, vem a barata já. É muito sério, irmãos. A gente não usa o sangue de Jesus como chavão, só para falar alguma coisa grave, é sério. Porque realmente não existe essa frase nas Escrituras, que o sangue de Jesus tem poder. Não existe. Não tem. Não está lá na Bíblia, certo? Isso aí é frase humana. Nós que criamos essa frase, né? O ser humano. Não existe essa frase. Mas a palavra de Deus que diz que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Refere-se o quê? Ao sacrifício que era feito no tempo dos animais, que derramava sangue, então encobria o pecado, o povo estava livre ali. Agora Jesus derrama o sangue dele, não encobre o nosso pecado, ele apaga o nosso pecado e nos livra. E o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. 1 João 1,7. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 1,7. Diz assim a palavra do Senhor. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus é nos perdoar os pecados. Porque Ele morreu no nosso lugar. Era o meu sangue que deveria ter sido derramado. E Ele foi lá e derramou no meu lugar, no teu lugar. Então a obediência que Jesus morreu morte de cruz, Ele foi obediente até a cruz, nos ensina que devemos ser obedientes. O sangue do Cordeiro nos purifica do pecado, e isso também é poderoso. Amém. Você pode pedir para Jesus cobrir você com o sangue dele, a sua família, o que é teu com o sangue dele, porque daí o inimigo não conseguirá tocar em você, porque ele vai olhar primeiro no sangue, e ele não vai conseguir chegar perto, porque ele vai olhar o sangue. Amém? Amém. A da armadura eu já falei, que está aqui, né? Então vamos lá. Abra comigo ainda, para a gente já caminhar aqui para o final. Colossenses, pode ir lá para Colossenses.
Volta aí um pouquinho. Colossenses 1,15. Diz assim a palavra do Pai. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Está falando de Jesus, né? Porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas, olha, tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Lembra que existe primeiro as coisas de Deus e o inimigo copia, tá? Que está falando das coisas de Deus. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Primeiro em tudo, ele é o primeiro em tudo. Então veja, por ele foi criado todas as coisas, tudo que é no céu, tudo que é na terra, tudo que é debaixo da terra, tudo que é visível e tudo que é invisível, foi criado por ele. O inimigo da minha e da tua alma se tornou o que ele é, porque ele desejou ser mais do que Deus, né? Aí complicou para o lado dele, perdeu tudo, né? Muito bem, Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhasteis conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Muito bem, amados, existem as regiões celestiais. Existe aonde é o trono de Deus. Ele é o Altíssimo, ele está acima de todas as coisas, o trono de Deus. Porque existe o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e provavelmente existe até mais do que isso. Mas a Bíblia fala até o terceiro céu. Então é lá onde Deus está sentado, acima de todas as coisas. O primeiro céu é o que você vê. Você vê as estrelas, você vê de dia, né? Para nós é azul, né? À noite as estrelinhas. E existe o segundo céu, que é o universo. O universo, os planetas, esse é o segundo céu. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. Alguns sábios dizem que existe até 7 céus. Não sabemos. Quando a gente chega lá, a gente fica sabendo, né, irmão? Amém, irmão? Combinado? Então tá bom, então vamos ficar firme para a gente chegar lá. O inimigo da minha e da tua alma fica no segundo céu. Entendeu? É lá onde ele habita. Ah, mas o inferno? Você sabe se realmente o inferno é debaixo da terra? Então aqui, ó, principados e potestades, dominadores do ar. Aí entra muita coisa de estudo, né? Ó, você lembra de uma música que falava assim, ó? Deixa eu ver se eu vou lembrar. Não sei a letra. Mas fala assim, ó, mais ou menos assim, não vou cantar, claro. Fala assim, ó, olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Lembra dessa música? Sim. Aí fala Jesus Cristo, Jesus Cristo. Lembra dessa música? Quem é que está falando? Quem é que está olhando para o céu? E quem é que está olhando para a terra? Onde está? Ele está nu? Então essa música que todo mundo canta até, né, acha que é uma música cristã e não é. Não é. Quem que está falando? Quem é que está falando? Que está olhando para o céu e vendo a nuvem, quem está olhando para a terra e vendo uma multidão?
que está onde? No ar. Está no ar. Então o inimigo, ele age assim. Aonde foi a luta lá, o anjo lá de Daniel? No ar. Aonde é a batalha espiritual contra a tua vida e a favor da tua vida? No ar. Porque o inimigo quer que a sua oração seja impedida de subir. Então, por isso que você tem que orar, entender que a oração é uma arma de guerra. Porque quando a tua oração começa a subir, ela pode ser interceptada pelo maligno, a ponto de não chegar. Às vezes o céu espiritual está de bronze. Às vezes há nuvens malignas para que a tua oração não suba. O que faz a minha tua oração subir? O coração humilhado diante de Deus. O segredo de Daniel, no primeiro dia que você aplicou o teu coração a se humilhar e a buscar a Deus, as tuas orações foram ouvidas. Isso é a arma para uma batalha. Então por isso que às vezes a gente ora 2 minutos, uma vez só, não tive resposta, porque o coração não se aplicou, o coração não se humilhou, o coração não se dobrou diante de Deus. Aí a oração bate no teto e desce. Deus não me responde. Não responde mesmo, não chegou lá. Mas Deus não sabe tudo? Ele sabe, mas a oração tem que chegar no trono. A oração tem que chegar no trono para a resposta vir, para Deus dar ordem ao anjo para liberar a resposta. E aí? E se lá chegou no trono, Deus já mandou o anjo? É a mesma coisa de Daniel. Ele persistiu 21 dias orando e jejuando até que a resposta veio. Havia uma guerra. Então quando a tua oração é derramada, ela é liberada, a resposta é liberada, há uma guerra. Aí a gente ora e esquece de continuar orando. A gente fala para Deus e joga a oração e esquece de perseverar. A guerra, ela é intensa. Agora eu vou orar. Não sei o quê. Eu desisto de orar. Eu não vou mais orar para aquela pessoa. Mas não vou mais interceder. Não vou... É isso que o diabo quer. Interceptar a tua oração, interceptar a tua fé, lançar intriga, lançar contenda, você perder o foco, você se afastar de Deus. Esse é o objetivo dele. Lançar coisa ruim em nossa mente para a gente desistir. Estou cansada já. Poxa, será que Jesus cansou? Cansou lá na cruz? Podia ter falado, pai, estou cansado, tira logo daqui que esse povo merece. O que você acha? Jesus que é o nosso advogado lá, a palavra de Deus que é o nosso advogado. Não vou mais ficar intercedendo esse povo, não. Esse povo já pensou? Então o Senhor envia anjos para nos ajudar. Mas eu tenho que perseverar. Eu tenho que orar. Eu tenho que manter. Porque a qualquer momento, o anjo que foi liberado, ele vai descer e vai entregar o que é nosso. Mas a oração é que vai fortalecer para o anjo vencer. A minha oração, se Deus vai, continua. E Deus vai dar a vitória que nós precisamos. Então nós temos que repreender o maligno. E ter certeza que Deus envia seus anjos para nos guardar. Amém. Que a resposta vem, que o poder de Deus vem, que a manifestação de Deus vem. Mas guarda as suas armas. Uma outra arma importante, que a palavra de Deus fala lá em Timóteo: procure apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado, e que sabe manejar bem a palavra da verdade. O que é manejar? A Bíblia não é comparada à espada? Então, você tem que saber o que está na Bíblia e cortar a cabeça do inimigo com a própria palavra. Amém. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Entra lá na tua casa hoje com autoridade e fala assim: olha aqui, Satanás, aqui não é o teu lugar. Olha aqui, espírito dominador que entra na família, que entra nas pessoas.
que quer ver agir nisso ou naquilo, e vai falando aquilo que você precisa entregar na mão do Senhor. Vai falando. Fala aqui, Satanás, você aqui não. Perdeu. Fique de pé no seu lugar. E comece a falar com Deus agora. Primeiro você vai falar com Deus, depois você vai dar ordem ao diabo para ele bater e tirar. Tá bom? Amém? Querido Deus, amado Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos a Deus que a Tua palavra, que é poderosa, gloriosa, que nos instrui, que nos coloca diante daquilo que o Senhor tem determinado, mova sobre nós esta noite. Ensina-nos, ativa os nossos anjos, proteja-nos com a Tua presença, dê ordem aos Seus anjos para nos guardar, nos livrar e fazer aquilo que o Senhor sabe que precisamos e nós estamos Te pedindo, Senhor. Fecha a boca do leão, nos guarde na fornalha, nos guarde em situações, nas afrontas, nas intrigas, nas ações, nos ensine que a nossa luta não é contra as pessoas, mas também eu peço que o Senhor amarre todo o agente de Satanás que usa as pessoas. Em nome de Jesus, move aqui, Senhor. Também damos ordem a Satanás, pega o que é teu, sai da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, da igreja, pega o que é teu, sai amarrado do maior ao menor. Nós desautorizamos a tua ação. Fala isso. Vai, fala você. Eu desautorizo a tua ação na minha família. Fala em nome de pessoas que você precisa e quer ver a libertação, a salvação, a restauração, o mover de Deus ali. Em nome de Jesus, te desautorizo a agir na minha família, na minha casa, nessa área, naquela área. Fale a área que você acha que possa estar sendo movida pelo inimigo. Espírito de doença, espírito de enfermidade, doença tal, fala o nome da doença. Doença nos ossos, nos nervos, nos músculos, nas articulações, nos nervos, nas veias, nos órgãos internos e externos. Toda doença na cabeça, na mente, toda doença nos ossos, toda doença no coração, toda doença que toca no aparelho respiratório, digestivo, urinário, reprodutor masculino, feminino, todo o aparelho circulatório, cardíaco, sai! Em nome de Jesus. Espírito maligno, células desordenadas, pedras, infecções, inflamações, desgastes, osteoporose, artrite, eu te repreendo. Espírito de doença, espírito de enfermidade, em nome de Jesus, bota e retirar. Senhor, envia anjos e cerca a casa de cada um de nós, cerca nossas vidas, nossas famílias, cerca a tua igreja, cerca o teu povo, cerca a tua noiva, move o céu e move a terra. Eu fecho a porta do inferno para as nossas vidas, família, para a tua igreja, e abra as portas dos céus em nome de Jesus. Cubra-nos com o teu sangue, Jesus, e tudo que é nosso, tudo que é teu nessa terra, cubra-nos com o teu sangue, e toca com poder. Estenda a mão em direção à tua casa e profetiza lá. Profetiza agora, Senhor. Profetiza. Manda o mal embora e profetiza a bênção. Em nome de Jesus, a bênção agora, Pai, com o teu anjo com a espada. Profetiza em nome de Jesus. Agora libertação. Profetiza agora, Senhor amado, vida, Senhor amado. Todo espírito de morte, todo espírito de engano, toda cauterização da mente, todo coração de pedra vai ser arrancado agora. Liberta a mente, liberta o coração. Todo espírito de vício, de suicídio, de desejos malignos, desejos de distorção sexual, em nome de Jesus, bate em retirada agora. Vem com o teu poder de salvação na nossa casa, de libertação, de transformação de vida, em nome do Senhor Jesus. E levante a tua mão e fala: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é serviremos, profetiza, servimos. Fala: eu e minha casa, eu verei toda a minha família na casa do Senhor.
Eu profetizo toda a minha família na casa do Senhor. Todo demônio que age em minha família, caia por terra agora. Sai em nome de Jesus. E venceu, cobre toda a minha família com o sangue do Cordeiro. Proteja com o teu amor. Proteja com a tua presença. Proteja com o teu cuidado. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Põe a mão no coração. Diga, Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e também da minha família. Eu perdoo e abençoo todos que me ofenderam. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou me despedir de você que está assistindo. Guarda no teu coração. Existe um Deus todo-poderoso que te dá armas espirituais para você vencer toda situação do mal. E não tema o mal, tema o Senhor. Shalom.